Bom dia, A paz. tudo bem com vocês? Esperamos que sim, na paz do Senhor, né? Relevem essa cara de sono de uma mãe que tá desde as 5 da manhã, que nem dormiu, na verdade. Ainda bem que os bebês crescem, né? João está exigindo bastante, é uma doideira, mas é bom, É né? maravilhoso. E agora ele dormiu e deu uma folga para a gente continuar os trabalhos aqui de estudo bíblico, de leitura da palavra. Hoje é dia 16 de 2, né, fevereiro de 2025. Mais um domingo bonito, né? Céu azul, as nuvens desenhadas no céu, né? O papai é um artista. Eu deixei registrado no Instagram e nos stories e também nas atualizações do WhatsApp um sonho que o senhor pediu para eu compartilhar. Mas ele está pedindo para gravar agora também, antes da palavra, Uhum. que daí isso vai para o YouTube. O Senhor me deu um sonho. Na verdade, assim, ano passado ele nos deu uma visão que era uma coisa horrorosa, um desastre muito, assim, tão impactante quanto foi no Rio Grande do Sul, que aconteceria no Rio de Janeiro. Isso. Tá? Ele nos deu em palavra É, e nos deu em desenho. Isso está tudo registrado. isso. E aí, essa semana que passou, eu tive um sonho que tinha uma onda gigantesca, assim, que ela cobriria fácil qualquer prédio gigante na orla, sabe? Era um paredão de água que devia ter, assim, tamanho de um prédio de uns 20, 30 andares, entendeu? Era muito grande mesmo. Só que ela estava parada, assim, sabe? Como que se estivesse esperando para poder quebrar. E as pessoas estavam lá tomando sol, andando na avenida, na orla da praia. E eu assim, mas gente, ou vocês não estão enxergando, ou vocês estão enxergando, mas não estão se importando. Ah, tá parada, né? E aí eu acordei com essa ânsia de urgência, de querer avisar, sai daí, né? E ainda fiquei uns dias tentando absorver isso até que ontem ele falou, vai e avisa logo. Eu, sim senhor. Né? Então é o que eu estou fazendo agora. Quem mora no Rio, não interessa se mora na orla da praia ou não, tá? Vai afetar Vai tudo, afetar tudo. entendeu? Então sai daí. Principalmente nesse período do carnaval. É, Sai daí, vai para outro lugar, entendeu? Avisem os amigos de vocês, porque como profeta do Senhor, nossa tarefa é avisar. é levar Por- a mensagem. Exato, porque se eu não aviso, eu sou corresponsável. Porém, uma vez que eu avisei, a minha responsabilidade está feita, mas a angústia não passa, né? Não. Então, é isso. Então a gente vai deixar isso público, Uhum. vamos estar levando esse vídeo com o alerta para todos os nossos canais, aqueles que eventualmente a gente tem lembrança de que moram lá, a gente vai dirigir essa palavra e mais a mensagem individual para cada um, e esperamos que o Espírito Santo toque cada um, né? Porque nós nunca queremos que algo de ruim aconteça, até porque Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não só, igual no Sermão do Monte ele frisou, não só os seus amigos, os Exato. seus inimigos também. E ele também disse: no mundo tereis aflições, não é se, é Se terão, terão. é fato. É. Então, que a gente possa se preparar, porque ele dá os avisos aos seus mensageiros com antecedência. E muita. Exato. E não somos só nós que estamos falando, não é só de agora, os vídeos estão agendados, armazenados e gravados, né?
para que fique tudo registrado. E sim, nós vemos e enxergamos que muita gente está vivendo um dia após o outro como se nada estivesse acontecendo. E os sinais estão aí, cada vez mais esfregando na nossa cara tudo que está acontecendo. E aí ele pediu para a gente ler o livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel na sequência, tá? Por esses dias. Então, em obediência, vamos agora para a leitura de 1 Samuel, capítulo 1. Vou só fazer uma oração inicial. Ah, sim, perdão. Né? Então, obrigado, Senhor Deus, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, por mais um dia de estarmos juntos aqui, levando a sua palavra. Nós somos só ferramentas que o Senhor usa da forma que o Senhor deseja, por intermédio do Espírito Santo, e nós pedimos que essa palavra alcance todos aqueles que precisam ser alcançados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, 1 Samuel capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou, e Tou era filho de Efraimita Zufi, do Efraimita Zufi. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo. O tabernáculo ele era o templo desmontável, né? O povo de Israel podia transportar para onde ia. A descrição dele está em Êxodo, capítulo 35, versículo 10. E também Êxodo, capítulo 25, versículos 1 ao 9. Então, nessa época aqui, ainda não tinha o templo de Salomão. Foi bem depois. Exato. Então, todos os anos, né, o Eucana e a família faziam essa viagem até o tabernáculo. Era uma peregrinação que os povos faziam, né? Em Siló, a fim de adorar o Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a ele. Era aquela data em que o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e oferecer, né, sacrifício pelos pecados do povo. Isso. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli, o Hofni e Finéias. Né? No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e a outra para todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais, porque a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Olha como isso lembra da história de Raquel, por exemplo, que também era mulher que Jacó amava, mas não conseguia ter filhos, né? Acontece que Penina piorava a situação, porque provocava a Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato do Senhor não lhe permitir ter filhos, assim como Lia provocava Raquel, e Raquel tinha inveja de Lia. Não, né? Só isso, né? Mas as outras mulheres antes de Isaac, a de Isaac, a de Abraão. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e Ana a provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você está chorando? Por que você não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Tipo, eu te amo, né? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia sua oração ao Senhor, porque para uma mulher judia não conseguir ter filhos era uma coisa porque a essência do povo é multiplicai-vos, né? Então Ana, ela fez esse voto dizendo: ó Senhor dos exércitos,
Se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, diante do Senhor. Porém, Eli não ouvia som algum, então pensou que ela estivesse embriagada. Olha a percepção de um sacerdote. E perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Coitada. Por favor, meu senhor, respondeu ela, eu não estou embriagada. Eu estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó Senhor, muito obrigada, a Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel. Dizendo, eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana, com toda a sua família, viajou para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Dessa vez sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido, vamos esperar até que o menino esteja desmamado. Então eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Deixar lá no tabernáculo para viver com sacerdotes e ser do Senhor. Ele vai ser criado como um sacerdote. Eucana, seu marido, lhe disse, está bem, faça como achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então, havendo-o desmamado, apesar do menino ainda ser muito pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló. Levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, cerca de 30 litros de farinha e uma vasilha de vinho. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli. Meu senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Juro por sua vida que sou aquela mulher que esteve aqui, aquela vez, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este filho, e ele atendeu ao meu pedido. Por isso agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias em que viver. Ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido, e adoraram ali ao Senhor. Está pedindo para o capítulo 2 também. Então Ana fez a seguinte oração. Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele tem me dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio, Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado. Os que eram fracos agora são fortes. Os que tinham muito agora passam fome. Os que passavam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. O Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha, a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado. Sim, de um monte de cinzas ele exalta o pobre, e o trata como príncipe, e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor, Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força.
Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles. E a gente viu o trovão esses dias. Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, sem o menino. E Samuel tornou-se servo consagrado ao Senhor, sob a orientação do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor, o Hofni e o Finéias. Estavam acostumados a mandar o empregado ficar ali por perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e o sacerdote ficava com tudo o que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda, então o empregado respondia: não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo tomo a força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Embora ainda fosse uma criança, Samuel ministrava diante do Senhor e vestia um pequeno manto de linho semelhante ao manto sacerdotal. Cada ano, a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e a levava para ele quando vinha com o marido para Siló oferecer o sacrifício anual. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava Eucana, dizendo: que o Senhor dê filhos a você com esta mulher no lugar deste que ela pediu e entregou ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo Israel e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Fechava os olhos para isso, porque era filho. Então ele lhes disse: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo tenho ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Quando um homem pecar contra um homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, seus filhos não deram a atenção que lhes dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. O pequeno Samuel ia crescendo e era estimado pelo Senhor e pelas pessoas. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor: por acaso não manifestei claramente meu poder à família de seu pai quando eles eram escravos no Egito, sob domínio do faraó? Não escolhi seu pai Levi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto sacerdotal quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Porque você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim, pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo. Mas você e a sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todos os descendentes que sobreviverem,
que eu não eliminar do meu altar, viverão em tristeza e angústia, e seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Que é o Samuel. É o Samuel. Abençoarei os seus descendentes para sempre, e ele servirá sempre diante do meu rei ungido. Então todos os seus descendentes se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles implorarão, arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Bom, foi lido 1 Samuel, capítulo 1 e 2. E fica o alerta para todos os responsáveis, principalmente aqueles que se dizem andar na palavra, conhecem a palavra, mas não ministram a palavra por completo, tiram de contexto e usam aquilo que é dado para a obra para benefício próprio. Vocês podem se esquivar, comprar, pagar qualquer pessoa, qualquer homem, mas Deus está vendo tudo e Ele está dizendo que o tempo está acabando. Aliás, o tempo está se esgotando rápido. A decisão dele já foi tomada. Ele já definiu, já bateu o martelo. O que nós podemos orar é que nós continuemos a nos esforçar no Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, para que a gente continue caminhando da forma que o Senhor deseja, colocando Ele no lugar dele, realizando as tarefas para a obra, porque o restante não vai faltar para aqueles que se dedicam à obra. Mas a gente não vai ficar sem ver, porque ele disse, eu não vou fechar os olhos de ninguém, porque vocês precisam enxergar a minha justiça e saber que eu sou Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Lógico que a gente já leu algumas vezes essas passagens, tanto pública, né, em outras gravações, quanto no privado, ou em orações que nós fazemos constantemente aqui nesses últimos 3 anos. E entristece o coração escutar tudo isso e viver vendo líderes de religiões agindo da mesma forma ou pior. Mesmo sabendo que a mão da justiça dele é pesada, mas fechando os olhos, e parece que todos estão achando que aquilo que eles pregam é como sempre foi dito, veio aqui agora, obrigado Senhor. O mentiroso fala uma mentira 1000 vezes e acredita na própria mentira. Então, eles já pregaram tantas vezes essas mentiras distorcidas que eles mesmos acreditam que vão estar salvos porque estão pregando. Quando eles estão levando os cordeiros e as ovelhas de Deus, que Jesus pediu para Pedro, cuide das minhas ovelhas, pastoreie, né? E estes estão levando para o abismo, ou para o sacrifício do inimigo. Então fica essa reflexão, mas ele sempre vai levantar alguém. Tem uma frase que eu li de madrugada,
que é para deixar aqui no final. Um pecado não confessado é um segredo entre você e Satanás. Que Deus sabe, tá? Então, assim como Jesus diz e está na palavra, confessem os seus pecados publicamente, porque isso é se humilhar perante Deus e pedir que Ele nos perdoe na medida do possível, porque Ele nunca vai tirar as consequências daquilo. Mas quando você acha que não prejudicou alguém porque está escondendo algum pecado de ser contado, você está olhando só para o seu umbigo, achando que está se protegendo, mas escondendo de quem enxerga tudo. É ilusão, tudo é ilusão, né? Então a gente está aqui e as pombinhas, rolinhas, estão tudo aqui em volta. Tem uma ali comendo os bichinhos, tem outra ali embaixo, tem mais duas ali em cima, aqui na árvore. E é isso, obrigado Jesus, obrigado Senhor Deus por tudo que o Senhor nos dá. Ó, chegou pertinho aqui. Né? Tá sem medo. Bonitinho. Vira a câmera rapidinho pra eles verem, ó. Não dá, quando tá essa gravando, daqui tá não gravando, não dá. Mas tudo bem. Tá bom. Então é isso, gente. Fica a mensagem de hoje e a gente volta a qualquer momento, na hora que ele pedir, né? Fiquem com Deus.